Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar sobre o parnasianismo no Brasil, tá certo? Então, esse movimento foi ocorrido ali no século XIX, que prezava a estética perfeita em poemas, tá? O parnasianismo no Brasil foi um movimento literário que revelou grandes nomes da poesia brasileira, como Olavo Bilac, Goulart de Andrade, Teófilo Dias, Raimundo Corrêa e outros escritores que tinham em comum o gosto pela estética de rimas. Tá? O parnasianismo surgiu como uma crítica ao romantismo. Então, tivemos aqui o processo do romantismo e aí veio o parnasianismo como forma de criticar essa escola. Esse estilo originou-se na França em 1850 com o crítico literário francês Théophile Gautier. E a primeira publicação desse movimento na Europa foi o Parnasse Contemporâneo, em 1871. Então, o parnasianismo brasileiro também teve início no século XIX, um pouco depois do surgimento ali na Europa. Tá? Um pouquinho depois nasceu-se aqui no Brasil. Estima-se que em 1878, o poeta brasileiro Alberto de Oliveira já adotava as características do parnasianismo na obra Canções Românticas. No entanto, o registro oficial do início do parnasianismo no Brasil data o ano de 1882. Tá? Então, é mais ou menos nesse período aí, datado, em 1882, que nós temos o parnasianismo de fato aqui no Brasil. Esse movimento francês teve cunho poético e contemporâneo do realismo-naturalismo, que surgiu para contrapor-se ao romantismo, predominando o resgate da descrição detalhada de assuntos universais. Tá? Então, já que o romantismo ali buscava a questão patriótica, regional, todos aquelas defesas ali da localidade onde se encontravam os autores, no parnasianismo ele já tinha os assuntos, já era mais universal, tratar de qualquer lugar de forma e dentro da poesia, Romantismo ali tínhamos a prosa, tinha a poesia e a prosa, um forte. Porém, aqui no parnasianismo o forte é a poesia, tá? Então, o nome parnasianismo deriva do termo da mitologia grega Parnaso, e esse movimento tinha princípios baseados na teoria da arte pela arte, que ressaltava o refinamento através de independência artística. No Brasil, o parnasianismo seguiu o modelo francês, mas apresentou o quê? Despreocupação com a objetividade tão prezada pelos franceses. Assim, as obras priorizavam a qualidade estética e a perfeição estrutural. Então, eles prezavam ali pela estética das suas obras e pela perfeição ali da estrutura das suas obras, tá? E as características do parnasianismo, Com inspiração na poesia do realista Charles Baudelaire e do precursor do parnasianismo no mundo, esse movimento tinha um ideal positivista e valorizava a objetividade da ciência, defendendo que a palavra deveria ser objeto do poema. Tá? Então, para os parnasianos, a beleza da poesia deveria ser alcançada através do rigor da forma, deixando a inspiração em segundo plano. Então, assim, não era só construir uma bela obra de arte, eles tinham que seguir realmente o jeito que a escola disse para ser feito, por exemplo, os poemas. Tinha que ser, por exemplo, tinha que ter rimas entre as estrofes, então tinha que seguir aquela métrica que eles determinaram. Tá? Então, a questão de ser profundo, tratar de assuntos assim que vá além do cotidiano, não tinha tanta importância como eles tratarem de fato, ali com rigor, a forma como ele vai ser feito, a perfeição estrutural, tá certo? Então, a estética perfeita era uma das principais marcas desse estilo literário, que destacava os sonetos com uma composição dividida em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, 2 de 4 versos combinando ali entre si, e 2 de 3 versos, característica aí desse momento, tá?
As escritas parnasianas demonstravam preocupação com a metrificação, tendo a quantidade de sílabas iguais à quantidade de estrofes. As figuras de linguagem também eram utilizadas na construção das poesias. Então, tudo era bem contadinho, tudo era bem delimitado, a métrica perfeita, né? O parnasianismo no Brasil, no seu início, espelhava-se no modelo vindo da França, contudo, firmou-se em características próprias, como a preferência pelo verso alexandrino. Os versos com essa classificação são compostos por 10 sílabas poéticas, sendo o segundo verso mais longo de uma poesia com estrofes iguais. Então, as estrofes são iguais, porém os versos ali podem ser mais longos, porém uma característica de ser decassílabos, né? Com 10 sílabozinhas ali, 10 a 12, né? 12 sílabos, tá? Também é conhecido como alexandrino clássico ou alexandrino francês, sendo um tipo de verso aparente em poesias bem trabalhadas, gramaticalmente e foneticamente. O primeiro poeta brasileiro que utilizou o verso alexandrino foi Machado de Assis. Machado de Assis é excepcional, né? Então, ele conseguiu aí fazer essa estética perfeita dentro das suas obras. As obras do parnasianismo, aqui no Brasil, né, possuíam tendências ao pessimismo ou ao sensualismo, sobretudo das mulheres, e tratavam de temas que não desprendiam da objetividade como no parnasianismo francês. O poeta dessa época, ele buscavam o sentido da vida por meio da perfeição estética e compartilhavam da crença de que o homem estava preso à matéria. Então tinha essa visão aí dentro das suas obras, tá? O homem preso ali à matéria, né? Porém, a perfeição estética tinha que ser parte das suas obras, tá? Então, as características desse movimento, nós temos a arte pela arte, objetivismo e universalismo, cientificismo e o positivismo, temas baseados na realidade, objetos e paisagens, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, busca ali da perfeição, sacralidade e o culto à forma, preocupação com a estética, metrificação e versificação, utilização de rimas ricas e palavras raras, tá? Preferência por estruturas fixas, soneto, né? E descrição visual bem detalhada. Então são várias características aí desse momento, mas a estética é a que predomina, né? A beleza ali das construções deles é a que vai predominar, tá? Então nós temos aqui alguns autores desse período, vários aí autores desse período, tá? E nós vamos tratar de 3 em específico, tá? Vejam aí alguns dos autores da época que utilizavam essa estrutura parnasiana nas suas obras. E nós temos aqui a tríade parnasiana. Dentre os diversos escritores aí que nós vimos, né, aqui do Brasil, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia ficaram conhecidos por integrar a tríade parnasiana, nome dado à formação do trio de poetas desse movimento literário. Então esses 3 aí são fortes nomes dentro dessa escola literária, tá? Então, Alberto de Oliveira, né? Então, aí, Alberto de Oliveira é considerado o líder do parnasianismo no Brasil. Tem uma imagem dele aí para ilustrar, tá? Então, Alberto de Oliveira é o pseudônimo do poeta, professor e farmacêutico brasileiro Antônio Mariano Alberto de Oliveira, tá? Então, ele ficou conhecido nas suas obras por Alberto de Oliveira, porém o nome dele é Antônio Mariano Alberto de Oliveira, tá? Aí considera-se pseudônimo, porque ele não utiliza o nomezinho próprio dele, como ele era conhecido entre os seus amigos, né? Ele é considerado o líder do parnasianismo aqui no Brasil, foi secretário estadual de Educação, membro honorário da Academia de Ciências de Lisboa e imortal fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, tem peso aí na vida dele, né? Natural de Saquarema, Alberto de Oliveira participou da Batalha do Parnaso, né, que resultou na Revolução da Poesia Brasileira. Suas obras mais famosas são os poemas reunidos no livro Canções Românticas, Meridionais, né, Céu, Terra e Mar, Versos e Rimas e o Culto da Forma na Poesia Brasileira. Lembra, né, que a forma, como eram compostos ali os poemas, né, a poesia,
é forte característica desse movimento. Aí, então tem uma obra dele falando só sobre isso, né? O culto da forma na poesia brasileira. E Olavo Bilac, também membro aí dessa tríade, né? Um dos principais representantes do parnasianismo no Brasil, o escritor e jornalista Olavo Braz Martins do Guimarães Bilac, conhecido como Olavo Bilac, ganhou reconhecimento por dedicar-se à literatura nacional e por ter sido responsável pela criação da letra do hino à bandeira do Brasil. Bilac é autor de poemas populares como Via Láctea, Língua Portuguesa, Ora direis, né, ouvir estrelas, Ora direis ouvir estrelas, e Contos para Velhos. Em 1907 foi eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros e tornou-se membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 15. Tá? Então temos aí Olavo Bilac também como nome forte nesse momento. E Raimundo Correia também foi um juiz e poeta que participou do parnasianismo no Brasil, dentro aí da tríade parnasiana. Tá? Temos a imagem dele aí para vocês conhecerem. Então, o juiz e poeta Raimundo da Mota de Azevedo Correia, Raimundo Correia, cuja assinatura, né, já disse, iniciou na carreira de escritor através do livro intitulado Primeiros Sonhos. Tá? Porém, foi somente em 1883, por meio de sinfonias, que passou a ser considerado um dos destaques do parnasianismo no Brasil. Então, a partir dessa obra Sinfonias é que ele ganhou destaque nesse movimento. Tá? Em suas obras, Raimundo abordava temas sobre a perfeição formal dos objetos, e a poesia diferencia-se dos demais escritores parnasianos por serem muito pessimistas. Então, uma característica da poesia dele é que é bastante pessimista. Faz parte aí dessa escola também, é uma característica dessa escola literária, né, do parnasianismo. Tá? As obras de destaque foram Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e Poesias. Tá? Então a decadência aí do parnasianismo no Brasil, né, estendeu-se ali até a Semana de Arte Moderna, né, já entrando no modernismo, né, quando o movimento passou a ser considerado que fora de moda, porque as pessoas já não queriam mais tanto culto à forma, né, contar as sílabas para se produzir seus textos. Então saiu de moda ali. Assim, no parnasianismo no Brasil perdeu espaço para a renovação cultural trazida pela Semana de Arte Moderna, que representou uma revolução na literatura e marcou uma nova época ao apresentar novas ideias, conceitos artísticos, como a poesia feita através da declamação. Aí já passamos aqui ao que é a declamar, né? A expor. Então nós temos aqui uma curiosidade. O nome parnasianismo vai derivar ali do termo Parnaso, né? Que na mitologia grega significa a montanha consagrada ao deus Apolo e às musas da poesia. Tá certo? Então, no Exercitando de hoje nós temos a chamada tríade parnasiana, formada pelos poetas, quem ouviu vai saber, né? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, tá bom? Então, esses três eram aí os fortes nomes dentro dessa escola literária, tá certo? Não deixem de acessar a plataforma Eduque, tá bom? E até a próxima aula.